Se você não tem o hábito de ler, ou talvez você nem goste de leitura, esse vídeo é para você. E se você já lê alguma coisa, eu tenho um recado muito importante para te dar. Nesse vídeo eu vou propor um exercício muito simples para você entender na prática a importância da literatura. E se você não estava em outro planeta em 2020 e 2021, provavelmente você deve se lembrar do caos que foi a pandemia. E durante toda aquela bagunça, um livro caiu na minha mão que me deu um tapa na cara e um murro no estômago, me chamando de ignorante a respeito do conhecimento humano e a respeito do que eu achava dos livros, principalmente livros de ficção. E esse vídeo é um exercício prático para vocês entenderem a importância dessa prática na nossa vida e como mudar de vida com ela. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. Nesse canal eu tenho a intenção de incentivar vocês a lerem e eu acho que muito simples seria se eu trouxesse logo um exercício prático. Se você gosta de análise de filmes, séries, livros, animes, esse canal é para você, então considere se inscrever nesse canal. Bom, e sem mais delongas, todo mundo deve se lembrar do caos que foi a pandemia de Covid-19. Aquele abre e fecha, todo mundo trancado, destranca, vai pra rua, não vai, usa máscara, não usa, põe remédio, que remédio toma, que remédio não toma, e aquele caos. A gente viu a população desesperada, as autoridades maiores de todas as nações perdidas, e no meio de todo esse caos, aliás, já pro final de todo esse caos, 1 ano e meio de pandemia, esse livro aqui me caiu na mão. O Diário do Ano da Peste. E se tem uma palavra que resume a sensação que eu tive ao ler esse livro em meio a uma pandemia, é raiva. Eu nunca fiquei tão nervoso lendo um livro, eu engoli esse livro de tão nervoso que eu fiquei, só que o livro foi muito gratificante, de fato ele é gratificante, mas eu vou falar primeiro do que se trata esse livro, sem dar spoilers para vocês. Com a minha explicação, eu acredito que vocês vão começar a me entender, principalmente se você puxar na memória o que aconteceu naqueles anos de pandemia. Bom, e nada mais simples do que eu usar o próprio livro para começar a dizer do que ele se trata. Um diário do ano da peste, consistindo em observações ou memoriais dos mais notáveis acontecimentos, tanto públicos quanto privados, ocorridos em Londres durante a última grande visitação em 1665, escrito por um cidadão que permaneceu todo esse tempo em Londres, nunca antes publicado. Bom, a única coisa que eu vou dar, de certo modo, de spoiler para vocês é que ele é um livro de ficção, escrito pelo Daniel Defoe, o autor de Robinson Crusoe, e esse livro foi escrito em 1722, falando da peste bubônica em 1665 em Londres. Só que quando você lê esse texto, ele é tão jornalístico e tão descritivo, de uma forma cronológica, como foram os debates em relação ao combate da peste, quais eram os sintomas que apresentavam os pacientes, como a população ficou maluca também com toda essa situação, você tem a sensação de que esse livro ele é real. E o único spoiler que eu te dou é que esse livro ele é de ficção. E se você viveu a pandemia, se você estava consciente durante a pandemia e você viu as tomadas de decisões por parte dos nossos governantes, ora muito lentas, ora muito precipitadas, e a população meio maluca, você vai achar que esse livro ele é de verdade. Você termina esse livro jurando que o que está nesse livro aconteceu. E aqui tem um grande ponto da literatura que não é porque ele é ficção que ele não possa ter acontecido, que ele não possa acontecer e que algumas coisas que compõem esse livro não sejam reais. Não são reais porque de fato aconteceram. São reais porque elas de fato acontecem. Um bom escritor de literatura, ele consegue captar os acontecimentos do mundo, principalmente do seu tempo, e colocar isso em páginas e colocar isso em palavras de uma forma que fique muito vívido para quem está lendo. Então a minha intenção com vocês para esse vídeo é propor que vocês leiam esse livro. Eu vou deixar o link dele na descrição aqui para vocês comprarem. Se vocês acharem outro canto mais barato, se vocês tiverem alguém que empresta, um sebo que está mais barato, não importa. O link de afiliado está aqui, se vocês quiserem adquirir o livro. Para ajudar o canal, bem, a minha intenção é que vocês leiam esse livro, que vocês entendam como que um livro escrito em 1722
sobre um acontecimento de 1665, narra exatamente as mesmas ações e as mesmas loucuras que acometeu as pessoas em 2020. E por que eu digo que esse livro me deu muita raiva quando eu li ele em plena pandemia? Porque eu fico me perguntando se alguém da OMS, da ONU, dos governantes maiores do mundo, se esse pessoal leu esse livro. Porque teve tomadas de atitudes, e você vê no livro serem discutidas, aqui, em 2020, foram realizadas e que esse livro retrata que essas mesmas tomadas de decisões lá atrás deram errado, ou foram discutidas como duvidosas. Então, qual que é a minha sensação com esse livro? A gente tinha o rascunho, não estou dizendo que ele resolveria a pandemia, não é isso. Uma coisa é você passar por um problema como foi a pandemia no branco, e outra coisa é você ter pelo menos base para você falar, cara, isso aqui foi testado, lá não deu muito certo, e agora que tal a gente fazer de uma forma diferente? A gente agir de forma diferente. Isso eu estou falando só do ponto de vista do escalão governamental. Então, assim, pessoas com poder de autoridade, de poder organizar a coisa, esse livro poderia ter dado alguma luz a respeito de como conduzir o caso de uma forma mais tranquila. E agora eu converto essa leitura para a importância dela para quem é cidadão, para quem não manda em nada. Quanta gente não ficou louca na pandemia e se bobear tá louca até hoje, e se tivesse lido esse livro, talvez já não estariam com o psicológico tão abalado quanto ficou na pandemia. E por que eu estou dizendo isso? Tem uma coisa que eu disse em um vídeo meu passado, eu vou deixar aqui no card aqui, sobre a importância da leitura e sobre a diferença entre livros técnicos e de literatura, de arte literária. Tem uma coisa que eu digo nesses vídeos que é o seguinte: a literatura ela é um hacker para a vida, porque a gente aprende com base nas nossas experiências, com base na nossa vida. E a literatura, ela nada mais é do que um fragmento da vida de um personagem que passa por determinadas experiências. Então, se você lê determinada experiência, determinado livro, e você consegue pescar a essência dele, consegue entender a mensagem que ele passa, você consegue vivenciar aquilo que ele está te trazendo, quando você precisar viver aquilo no seu mundo real, na sua vida real, quando você precisar viver aquela mesma situação, você percebe que você tem bagagem. Você percebe que, cara, eu já vi isso aqui em algum lugar. E aí a gente tem um detalhe muito interessante de tudo isso, que talvez você nem se lembre do livro que você leu na época em que aconteceu o tal acontecimento. Mas talvez você inconscientemente tome decisões com base no aprendizado que você teve num livro desse. Ele é um livro muito simples de ler, de fato, com uma linguagem muito acessível. Qualquer um consegue ler. Se você nunca leu, você consegue ler e entender ele de boa, do começo ao fim, tranquilo. Mas a minha proposta é você não desperdiçar a chance de entender o que um livro de literatura poderia ter feito com a sua vida quando você passou pelo aquele caos da pandemia. E você pode replicar isso para outros livros, para outros acontecimentos, que provavelmente vai estar inserido dentro de outros livros. Seja relacionamento com pessoas, guerra, crime, investigação, tudo. Então a literatura ela traz um peso muito grande, ela traz um aspecto de vida. Você não precisa viver 500 vidas para você vivenciar cada coisa. Você só precisa ler, 50, 60 livros durante toda a sua vida. Bons livros. E antes de eu dar o meu recado para quem já lê e para você que vai começar agora, se você vai aceitar esse desafio, se você vai adquirir esse livro, você vai ler, deixa aqui nos comentários, que eu vou cobrar vocês depois. E não só isso. Se vocês lerem esse livro, se vocês tiverem essa experiência, se vocês verem a diferença que poderia ter sido feita na sua vida, ou se você chegar na conclusão de pensar que, de fato, esse livro descreveu muito bem uma coisa que aconteceu 300 anos depois, eu quero que você volte aqui nos comentários, você diga pra mim se valeu a pena, se não valeu a pena, se foi só perca de tempo, se jogou dinheiro fora. Eu quero que você me diga. Eu duvido muito que você não vai gostar dessa experiência. E o meu grande recado aqui, tanto para iniciante quanto para quem já tem o hábito de ler, é: leia bons livros e consuma literatura. Eu sei que quem não lê, eu já fui dessa turma, acha que a leitura não ajuda em nada e no máximo eu vou ler livro técnico.
E normalmente o pessoal que já tem o hábito de ler, ou ele lê best-sellers atuais, ou ele lê autoajuda. A minha recomendação é para que você leia livros clássicos. Livros de 200, 150, 300 anos. Livros que sobreviveram ao tempo. E eu não digo só para que vocês leiam esse livro, comece, termine, boa, acabou. Não é assim. Porque com base nesse livro aqui, Como Ler Livros, o Mortimer Adler ele ensina que cada livro tem o seu tempo de ler. Bons livros não merecem ser lidos tão depressa e péssimos livros às vezes não merecem nem ser lidos. Então, a minha recomendação é que você leia livros clássicos e não só lendo de forma por entretenimento. Eu já falei disso em alguns vídeos aqui. O entretenimento, ele fica na sua cabeça. Qualquer porcaria, ela fica na sua cabeça. Se passar um carro de som na rua tocando qualquer porcaria, aquela música vai ficar na tua cabeça o dia inteiro. Então não vem com esse papo de que eu não vou pegar um livro tão denso ou talvez tão clássico assim, porque eu só quero me entreter. Até o seu entretenimento, ele fica na sua cabeça. Então a gente tem que priorizar consumir e aprender a se entreter com bons livros. E não só isso. Na leitura de bons livros, a gente também tem que tornar a leitura um pouco mais ativa. E não ficar somente... comecei e terminei. O livro fala do quê? Disse, e às vezes você nem lembra do que de fato fala o livro. Só gostei, não gostei. Tem uma parte lá que... Então, não estou dizendo que a gente tem que fixar a obra inteira, não. Inclusive, eu tenho um vídeo falando a respeito de compreensão de obras, eu vou deixar no link aqui para vocês. A minha recomendação é que vocês comprem esse livro, que vocês tenham boas experiências com livros clássicos, livros que trazem mensagens profundas, livros que têm diálogos profundos, livros que têm significado, que foi escrito por pessoas com muita cultura. Isso dá muita diferença. E na leitura desses livros e na sua vivência de mundo real, você vai perceber que a história ela é cíclica e que muita representação do que está no livro de ficção, ela por vezes ela é muito mais real do ponto de vista factível do que um livro técnico. Como, por exemplo, se você não pega um microscópio, você não enxerga células, você não enxerga átomos, você não enxerga nada. O mundo real é esse aqui. Então, assim, às vezes livros técnicos, ele requer mais imaginação, ele requer mais irrealidade do que um livro de ficção, que conta histórias fictícias sobre coisas reais, sobre acontecimentos reais, sobre experiências reais, diálogos reais, relacionamentos reais e por aí vai. Então, se vocês toparem fazer o exercício que eu estou propondo aqui, considere deixar no comentário. Zé, eu vou tentar. Talvez não agora, talvez mais pra frente, quando eu tiver condição, quando comprar, tal. Não importa. Só sugiro que façam. E se vocês fizerem, voltem aqui nos comentários e me contem. Me contem como foi a experiência de vocês em relação a esse exercício. Pessoal, eu vou indo nessa. Continua vendo minha cara por aí. Vou deixar alguns vídeos de sugestão aqui na descrição. Fiquem todos com Deus e fui!